Olá, boa noite. Primeira turma do Supremo torna réus 10 denunciados do núcleo militar na tentativa de golpe de Estado. 2 militares tiveram a denúncia rejeitada. Pablo Marçal vira réu por arriscar a vida de 32 pessoas em expedição ao Pico dos Marins, no interior de São Paulo. Jogador Enio do Juventude é alvo de operação que investiga esquema de manipulação de resultados no futebol. STF arquiva pedido de Edinaldo Rodrigues para retornar à presidência da CBF. Justiça Eleitoral autoriza operação contra esquema de compra de votos na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E ainda, Supremo promove painel de debates para marcar o início das celebrações pelo Dia Mundial da Diversidade Cultural. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 20 de maio, começa agora. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou o recurso do Estado do Amapá contra a condenação imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho, que havia determinado o pagamento de débitos trabalhistas em contrato de terceirização. Os detalhes com o repórter João Pedro Melo. A ação trata sobre a execução de serviços pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar. Por maioria, ficou vencido o relator do caso, o ministro Edson Fachin. No voto, ele negou provimento ao recurso, destacando que o TRT condenou subsidiariamente o Estado do Amapá, sem apontar efetivamente uma atitude direcionada do poder público voltada a causar prejuízo aos terceiros que executaram o serviço. A divergência foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes, que destacou que o poder público não permaneceu inerte após o recebimento da notificação formal de que a empresa contratada não cumpria as obrigações trabalhistas. Ele foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Dias Toffoli e Nunes Marques, que deram provimento ao agravo e julgaram a reclamação procedente, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá. E o Supremo vai decidir se é constitucional uma regra militar que proíbe pessoas casadas de participarem de curso de formação. Entenda o caso na narração de Rocine Gomes. Um militar casado recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região contra uma decisão que negou o pedido para anular um edital do curso de formação e graduação de sargentos. Ele argumenta que a norma promove a discriminação na razão do Estado Civil, o que é vedado pela Constituição Federal. De acordo com o Estatuto dos Militares, somente pessoas sem filhos ou dependentes e que não sejam casadas ou tenham união estável podem participar dos cursos de formação ou graduação de praças e oficiais, que exigem regime de internato. No Supremo, a questão já teve repercussão geral reconhecida por unanimidade. O julgamento de mérito ainda será marcado e servirá de parâmetro para casos semelhantes em todas as instâncias. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, participou do lançamento de 2 projetos do Plano Pena Justa no Espírito Santo. As iniciativas prevêem segurança alimentar por meio da produção de alimentos dentro das unidades prisionais, além de uma ação voltada ao acesso à informação e à educação não escolar para internos. Repórter Getúlio Costa acompanhou e tem os detalhes. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou à Penitenciária de Segurança Máxima 2, no Complexo Penitenciário de Viana, na região metropolitana de Vitória, acompanhado do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Dentro das celas, Barroso conheceu como foi implantados monitores que vão exibir conteúdos com foco em educação, cultura e promoção da cidadania. No evento, Barroso assinou um acordo de cooperação com a Fundação Roberto Marinho, que vai fornecer conteúdos produzidos pelo canal Futura. Num primeiro momento, nós cederemos conteúdo do canal Futura, educativo, cultural, social, para integrar essa experiência de distribuição de conteúdo dentro do sistema prisional. A gente entende que essa iniciativa ela traz consigo outras oportunidades e desdobramentos. Estamos aqui também para conhecer mais profundamente o sistema, né? Nós podemos desenvolver junto com o CNJ algum projeto específico, por exemplo, de conclusão da educação básica ou algum itinerário específico
No projeto piloto, os monitores foram instalados em 36 celas, que devem alcançar 72 pessoas privadas de liberdade, que vão ter acesso a 30 horas semanais de conteúdo. Nós temos a intenção de, além de levar conteúdo educativo, também informações sobre o cumprimento da pena e outras questões relacionadas ao ambiente prisional, porque isso é muito importante, né? Que oferecer oportunidades para que essas pessoas possam um dia voltar melhores para o convívio social. Eu sempre costumo dizer que isso é uma estratégia de segurança pública, né? Nós estamos buscando ocupar um espaço que hoje é ocupado, na maioria das vezes, na maioria dos estados, por facções criminosas, e o Estado deve ocupar esse espaço de modo que a gente controle o sistema penitenciário e possa melhorar a segurança pública do cidadão brasileiro. E a gente ser reconhecido pelo CNJ como um Estado com capacidade de iniciar a implantação dessas ações, para nós mostra que nós estamos no caminho certo e que nós vamos aperfeiçoar cada vez mais essa parceria. Outro local visitado pelo presidente do STF, CNJ, foi a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, onde internos que cumprem pena em regime semiaberto cultivam hortaliças e criam peixes. Na área também tem uma cozinha industrial onde os próprios detentos preparam as refeições servidas nas unidades prisionais de todo o complexo. Em uma pequena solenidade, Barroso entregou ao interno Renato, que está há 3 anos e 2 meses no regime semiaberto, 2 certificados de participação nos cursos de agroindústria e piscicultura. Esse conhecimento que eu estou obtendo agora, eu só conhecia de ouvir falar, mas esse conhecimento eu vou utilizar para a vida, porque eu já não estou mais em idade de brincar. Já tenho filhos e quero que eles nunca passem pelo que eu passei. São projetos que procuram humanizar as pessoas que estão no sistema penitenciário foram condenadas à pena privativa de liberdade, mas não a passar fome, não a ser violentadas, não a viver sem higiene. Portanto, nós estamos procurando superar essas falhas estruturais do sistema prisional brasileiro com esses 2 projetos que começam aqui pelo Espírito Santo, um de educação e o outro de trabalho nos presídios. Junto com Renato, outras 26 pessoas privadas de liberdade se formaram na primeira turma do projeto Pena Justa. A expectativa do CNJ e do Ministério da Justiça é expandir a iniciativa para outros estados, como Rio Grande do Norte, Rondônia e Amapá. Nacionalizar esse projeto numa parceria público-privada, em que nós estamos reunindo um dos setores hoje em dia de maior progresso na sociedade, de maior produtividade, que é o setor do agronegócio. Tanto é o setor, eu diria, talvez mais desenvolvido nesse momento, com o setor mais negligenciado, que é o do sistema prisional. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou hoje a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Núcleo 3 na tentativa da golpe de Estado. O grupo é apontado como responsável pela execução das ações de violência do plano. Segundo o Ministério Público, com a apresentação desse núcleo, é possível ter uma ideia clara de toda a trama elaborada para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Evne Araújo tem os detalhes. O Núcleo 3 é formado por 12 militares, a maioria de alta patente e um agente da Polícia Federal. Bernardo Romão Correia Neto, Cleverson Ney Magalhães, Estevam Caus Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Nilton Diniz Rodrigues, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Vladimir Matos Soares. Na leitura do relatório, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, reforçou que os investigados teriam atuado principalmente para tentar convencer o alto escalão do Exército a aderir ao plano golpista. Em relação ao Núcleo 3, a denúncia diz que as ações coercitivas foram executadas por membros das Forças de Segurança Pública que se alinharam ao plano antidemocrático. O ministro Alexandre de Moraes também citou que, na semana passada, negou o pedido
pedido de adiamento feito pela defesa do agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares. Os advogados alegaram a necessidade de mais tempo para complementar a resposta à denúncia, após a divulgação de um áudio em que Vladimir afirma que havia um grupo disposto a matar meio mundo para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. O áudio não junta novos fatos, o áudio corrobora fatos já analisados, não faz parte da denúncia oferecida e não fará parte também da análise do meu voto, uma vez que foi juntado de forma extemporânea. Se eventualmente for juntado, aí sim nós poderemos analisar, assim como a defesa. A Procuradoria-Geral da República reforçou a tese de que o Núcleo 3 era um grupo operacional, responsável por ações que envolviam violência. O núcleo era composto essencialmente por integrantes das forças especiais, que além de promover ações táticas para convencer e pressionar o alto comando do Exército a aderir ao movimento golpista, exerceram relevante papel na execução das estratégias de ruptura do regime democrático, notadamente na parte envolvendo a neutralização de autoridades. A visão do conjunto dos fatos envolvendo os 4 núcleos é relevante porque comprova a veracidade do que foi afirmado na denúncia, de que a organização criminosa foi constituída com o objetivo de manter no poder o então presidente Jair Bolsonaro e que tudo foi feito desde o início para o alcance desse objetivo. A subprocuradora-geral, Cláudia Sampaio Marques, reafirmou ainda que os documentos encontrados com os denunciados mostraram haver a previsão de assinatura de um decreto pelo presidente da República e a instalação de um gabinete de crise com ações coordenadas pós-golpe, que teria como ponto principal o assassinato do presidente Lula. Previram, no entanto, que para criar o clima necessário a esse conjunto de ações, a assinatura do decreto, a instalação do gabinete de crise, enfim, do golpe de Estado, era necessário que acontecesse um fato que causasse um grande impacto social, uma situação de caos que mobilizasse as massas no sentido de apoiar o golpe. A ideia era realizar o sequestro, a prisão e até mesmo a morte de autoridades que desempenhavam papéis relevantes na estrutura do Estado, entre eles o presidente eleito e o seu vice. Tudo foi previamente planejado em detalhes e o núcleo, hora em julgamento, aderiu aos objetivos do grupo, executando as ações que lhe cabia para o sucesso do projeto golpista. Ainda na primeira turma, foram ouvidos os advogados de defesa de cada um dos acusados do Núcleo 3. A primeira sustentação oral foi da defesa do coronel Bernardo Romão. O advogado Ruiter Barcelos garantiu que nem no relatório da Polícia Federal e nem em delação premiada há indícios da participação do coronel. Não há indícios de autoria, não há provas de materialidade. Golpe de Estado, nós não temos uma mensagem do nosso cliente usando a expressão golpe de Estado. O advogado Luiz Mário Guerra disse que o coronel Cleverson Ney foi citado no relatório da Polícia Federal apenas por ter participado de uma confraternização de amigos. Foi uma reunião composta por aproximadamente 15 pessoas que não ficaram concentradas, não houve um monólogo, não houve uma palestra, não houve um encontro de amigos, assim como cravado na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O advogado Diogo Rodrigues Musi garantiu que o general Estevão Teófilo jamais concordou ou apoiou qualquer ação ou ideia antidemocrática. Não há uma mensagem, não há uma fala, não houve um elemento adquirido pela perícia, coletado pela perícia, e não há um elemento de prova a dar um suporte probatório mínimo para o recebimento desta denúncia. Para o advogado Marcelo César Cordeiro, o coronel Fabrício Bastos não participou de nenhuma reunião para convencer o alto comando do Exército para o golpe, nem elaborou nenhuma carta, o que foi verificado em inquérito militar. É que não há participação do coronel Fabrício Bastos em qualquer tipo de reunião que tenha tratado desses assuntos objeto da denúncia. Na defesa do coronel Hélio Lima, o advogado Luciano Pereira de Souza garantiu que o militar, ao elaborar a planilha citada no relatório da Polícia Federal, estava apenas trabalhando. O documento visava fins
eminentemente estratégicos, pautados dentro de um treinamento do próprio Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro ensinou o Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima a fazer cenários prospectivos de inteligência. Enquanto isso, se tirou-se de um contexto este cenário como se ele só tivesse executado este com um plano de golpe de Estado. Ele já executou dezenas ao longo de sua carreira. O advogado do coronel Márcio Rezende, Rafael Tomás Favetti, disse que ele não foi sequer indiciado pela Polícia Federal. A nosso ver, e é por isso que acreditamos, senhor ministro Alexandre de Moraes, que para esta pessoa, para Márcio, o recebimento da denúncia por 5 crimes, que nem nos autos, nem no inquérito, nem muito menos na produção da peça acusatória, nem nos autos, há ligação formal com os 5 crimes. O general Newton Rodrigues foi defendido pelo advogado Kleber de Oliveira. Ele não estava em grupos de WhatsApp. Não há uma mensagem que esse homem tenha enviado ou recebido de alguém. Não há uma conduta que possa ter ressonância no Código Penal. O advogado Renato da Silva Martins, do tenente-coronel Rafael Martins Oliveira, acusado de monitorar e neutralizar autoridades públicas, questionou a competência do STF em julgar os casos. Que nesse ponto específico há esse conflito de interesse. Entendo que, tendo o ministro ficado numa situação direta de conflito com o denunciado, não poderia ele participar do quórum de votação aqui. Para o advogado Jeffrey Chiquini, do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República querem induzir o STF ao erro com inverdades. Eu provei que meu cliente não estava no dia e no local, que a ficção criativa da Polícia Federal disse que ele estava. O advogado João Carlos Dalmagro garantiu a inocência do tenente-coronel Ronald Ferreira, afirmando que ele não é das Forças Especiais e que nem participava do grupo citado nos autos. Se nós excluirmos da narrativa da conduta, 275 páginas do núcleo 3, as breves considerações e imputações específicas em relação a Ronald, nós vamos ver que, em princípio, o resultado seria o mesmo. Já o defensor Igor Vasconcelos, do tenente-coronel Sérgio Cavalier, também questionou a competência do STF. À época dos fatos, não existia a emenda regimental 59 que altera o regimento interno do STF. E o princípio do juiz natural é claro que a pré-constituição do julgador é antes do fato e não pós-factum. A última sustentação oral foi do advogado Ramon Mas Gomes, do policial federal Vladimir Matos Soares, que ressaltou que o cliente nunca repassou informações sigilosas e que a investigação foi falha. Porque eu ouvi aqui vários colegas falando aqui de reuniões, conversas de WhatsApp entre demais integrantes do Kid Preto e nenhum disse que o Vladimir Matos Soares, ministro Flávio Dino, participava desses grupos de WhatsApp. Nenhum aqui citou o Vladimir Matos Soares em alguma reunião sequer desse suposto golpe. A sessão terminou há pouco. A primeira turma tornou réus 10 denunciados do núcleo militar na tentativa de golpe de Estado e rejeitou a denúncia contra 2 militares. Repórter Marta Ferreira. Nesta etapa, os ministros analisaram questões processuais, ou seja, se a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República atende aos requisitos para a abertura de uma ação penal. Os integrantes do Núcleo 3 são suspeitos de planejarem a execução do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Na segunda parte da sessão, a turma analisou as preliminares e todas foram negadas. Entre elas, uma apresentada pela defesa do general da reserva Estevão Gaspar de Oliveira, que alegou irregularidade na investigação policial. Não me parece crível que um general 4 estrelas do Exército Brasileiro, como foi dito na tribuna, que serviu no exterior, que foi feito refém das forças
contrárias às forças de paz da ONU, que ele se sentiria desestabilizado psiquicamente com um comentário ou com alguma fala de um delegado da Polícia Federal. Na sequência, Moraes destacou que os denunciados teriam agido efetivamente para tornar possível o golpe de Estado. Quem perde a eleição numa democracia, seja no Brasil, seja na Inglaterra, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, quem perde as eleições vai para casa e vira oposição e tenta voltar 4 anos depois. Esse é o regime democrático. No voto, Moraes afirmou ainda que os acusados organizaram encontros com a presença de militares de elite, os chamados Kids Pretos, membros de forças especiais. Ele chamou a atenção ainda para os atos de coação utilizados pelo grupo e citou inclusive carta para pressionar o comando do Exército a aderir ao golpe. Inclusive, Correia Neto indica: assista o Pingo nos Is hoje. O Espora Dourada e o Bigode serão expostos, já começando também aquela política de desinformação para coação, para pressão, para exposição dos comandantes militares. No fim do voto, Moraes rejeitou a denúncia contra o coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães e contra o general Newton Diniz Rodrigues, por falta de justa causa para a abertura da ação penal. Por unanimidade, os ministros da primeira turma decidiram tornar réus 10 dos integrantes do Núcleo 3. Até agora, a primeira turma do Supremo já recebeu denúncias contra 31 pessoas acusadas pela PGR de integrarem os núcleos 1, 2, 3 e 4 da tentativa de golpe. Todas respondem a uma ação penal. Depois de encerrada a fase de instrução penal, quando são ouvidas testemunhas e novas provas podem ser adicionadas, será realizado um outro julgamento. Desta vez, os ministros vão decidir, com base nas provas, se os acusados serão condenados ou absolvidos. Em caso de condenação, cada um deve receber uma pena individualmente por cada crime cometido. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu Pablo Marçal por colocar em risco a vida de pelo menos 32 pessoas durante uma expedição ao Pico dos Marins, em Piquete, interior do estado. A expedição, liderada por Marçal, foi em janeiro de 2022, quando as condições climáticas não eram adequadas para a subida. Pablo Marçal tem 10 dias para apresentar defesa à acusação. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão para investigar corrupção eleitoral envolvendo vereadores eleitos em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, nas eleições de 2024. As buscas ocorreram nas casas dos investigados e nas câmaras municipais no início da manhã de hoje. Em Cabo Frio, a investigação começou no primeiro turno, após cabos eleitorais de um candidato serem levados à PF com santinhos e dinheiro trocado. Conversas analisadas mostram que consultas médicas em hospital público eram oferecidas em troca de votos. Um enfermeiro teria participado do esquema. Em São Pedro da Aldeia, um eleitor foi flagrado filmando a urna durante a votação. A gravação teria sido encomendada por um cabo eleitoral para comprovar o voto e garantir o pagamento de R$100. O dinheiro seria entregue num comitê de campanha do candidato, que também foi eleito. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, considerou prejudicadas as petições apresentadas pela CBF e por Edinaldo Rodrigues Gomes contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que afastou Edinaldo da presidência da entidade no último dia 15. Em nova manifestação apresentada nesta segunda-feira, Edinaldo Rodrigues desistiu dos recursos apresentados no nome dele, o que levou o relator a declarar a perda de objeto das ações. Com isso, o STF encerra o questionamento sobre a decisão da Justiça Fluminense. Polícia Civil e Polícia Federal cumprem mandados contra envolvidos em crimes no Amapá. CNJ afasta 2 magistradas de Goiás. E o GAECO faz operação contra Enio, do Juventude, por suspeita de manipulação.
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul realizou uma ação para investigar o atacante Enio do Juventude e outras pessoas suspeitas de envolvimento em casos de manipulação de resultados para apostas. Segundo o GAECO, os mandados de busca foram cumpridos porque a CBF relatou ao MP que foram registradas movimentações acima do normal para um cartão envolvendo um jogador e também pelo fato de que pessoas ligadas ao alvo estariam entre os apostadores. Os valores apostados não foram divulgados. O Conselho Nacional de Justiça, no plenário virtual, abriu processo administrativo disciplinar e afastou 2 magistradas responsáveis por impedir o acesso ao aborto legal de uma pré-adolescente de 13 anos que foi estuprada em Goiânia. A magistrada do 1º Juizado da Infância e da Juventude e a desembargadora do Tribunal de Justiça de Goiás enfrentam agora o processo que pode levar à aposentadoria compulsória delas. O caso ocorreu em maio de 2024, quando a menina foi impedida por ordem judicial de se submeter a um aborto legal. A Polícia Civil de Goiás investiga 2 servidores públicos suspeitos de participar de um esquema de falsificação de documentos públicos e fraude no pagamento de impostos. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, 5 de prisão temporária, além do sequestro de bens e valores de mais de R$5 milhões, afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados e suspensão do exercício das funções de 2 servidores públicos. A terceira fase da Operação Arpia, uma ação nacional da Polícia Civil e Federal para cumprir mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Amapá, realizou um total de 170 prisões, sendo 153 somente no estado. E a Justiça de São Paulo condenou hoje o flamenguista acusado de atirar uma garrafa de vidro na palmeirense Gabriela Nelly durante uma confusão entre torcedores de Palmeiras e Flamengo em 2023. A garrafa atingiu o pescoço de Gabriela, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A maioria dos jurados considerou Jonathan Santos da Silva, de 35 anos, culpado pela morte da jovem, que tinha 23 anos. A pena foi fixada em 14 anos de reclusão em regime fechado. E o plenário do CNJ aplicou a pena de disponibilidade compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço a uma juíza de Manaus por ineficiência e atraso nas decisões judiciais. Repórter Carolina Chaves. O processo administrativo disciplinar foi aberto por iniciativa do próprio CNJ após 3 inspeções na vara da juíza. As apurações apontaram um acúmulo constante de processos, descumprimento de prazos razoáveis e até a inserção de observações no sistema para mascarar a morosidade. O Ministério Público confirmou a ineficiência da magistrada. A juíza não realizava o número de audiências necessárias para responder à demanda que transitava naquela unidade jurisdicional e os processos continuavam com um acúmulo absurdo em quantidade que não atendia à necessidade dos jurisdicionados e com a mesma prática de mascarar essa realidade. A defesa da juíza alegou que os problemas decorreram de fatores externos e estruturais, como a alta demanda e a falta de servidores. O advogado dela pediu o arquivamento do processo. A origem desses atrasos não reside em conduta omissiva da magistrada, mas em fatores externos e estruturais, amplamente reconhecidos, inclusive pelos próprios órgãos correcionais. A magistrada já respondia a reclamações e pedidos de providências por demora no andamento dos processos. Ela também recebeu sanção de censura do Tribunal de Justiça do Amazonas por condução inadequada. Segundo o relator do caso no CNJ, conselheiro Pablo Coutinho Barreto, não havia falhas estruturais na vara. Ele destacou ainda que a juíza descumpriu o plano de trabalho firmado com o CNJ durante as inspeções. Não há como se aceitar crível que tratava-se de uma deficiência estrutural. Não, a deficiência na condução dos processos, a morosidade foi decorrente de uma conduta negligente da magistrada recorrida. Com base na Lei Orgânica da Magistratura e em resolução do Conselho, o CNJ decidiu por unanimidade aplicar a disponibilidade compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Por unanimidade,
o Conselho julgou procedente o PAD para aplicar à magistrada a pena de disponibilidade de convencimentos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do voto do relator. 21 de maio é o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, instituído pela Assembleia das Nações Unidas. Para celebrar a data, tribunais superiores se uniram numa programação esta semana com painéis de debate, manifestações culturais e apresentações artísticas na Praça dos Três Poderes. O Supremo Tribunal Federal deu início à celebração nesta terça-feira. Repórter Pablo Lemos acompanhou e traz os detalhes. Um país, muitas vozes, para falar sobre pluralismo e democracia no Brasil. Esse foi o painel de debates mediado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que abriu a programação da Semana da Justiça pela Diversidade Cultural. A diversidade no Brasil, a diversidade em múltiplos sentidos, talvez seja a principal característica da vida brasileira. E uma recente pesquisa divulgada pela imprensa, que foi publicada na revista Science, identificou que o Brasil é o país que tem a maior diversidade genética do mundo. Se nós acertarmos o passo em algumas coisas de erradicação da pobreza, melhoria da educação em geral e elevação da ética pública e privada, multiculturais, multirraciais e com alegria de viver, nós temos tudo para ser a sensação do mundo. Viva, portanto, a nossa própria diversidade. Os convidados foram a escritora e jornalista Eliana Alves Cruz, a jurista e professora Flávia Piovesan, o escritor e ativista Preto Zezé e o historiador e professor Leandro Carnal. Quando celebramos nossa mestiçagem evidente, quando destacamos nessa mestiçagem o que ela tem de violência e de exclusão, quando pensamos que aqui existem celebrações absolutamente desejáveis da nossa variedade, quando estabelecemos dias e celebrações e etc., e continuamos lidando com cenas de racismo de uma brutalidade tão espantosa como se estivesse no século XVII. A gente está vendo um momento no mundo de extremismo para tudo que é lado e voltar a discutir diversidade, diferença, né? Poder pensar ao contrário é uma coisa muito boa. E cada vez que a gente puder construir espaços e naturalizar essa possibilidade é muito importante. Ainda é fundamental, entendo, fortalecer o que eu chamo de vertente repressiva. Isto é, combater, proibir e eliminar toda e qualquer discriminação. A raça, a etnia, o gênero, a diversidade sexual, a nacionalidade, a religião, seja qual for o critério, não podem ser fator para hierarquizar humanos, não podem ser fator para reduzir o alcance de direitos. Eu acho que o pluralismo, a democracia, ter consciência disso, é entender que a gente não pode ser agente do desencaixe de ninguém. A gente não pode excluir pessoas dos nossos círculos, dos nossos espaços, da nossa vida, e das possibilidades que essa vida pode ter, e das possibilidades que essa vida pode alcançar. Amanhã, dia 21, uma grande celebração na Praça dos Três Poderes, organizada em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e com diversas embaixadas. Durante todo o dia, haverá palestras e rodas de conversa, além de manifestações culturais regionais e expressões da diversidade de outros países. A partir das 6 da noite, a praça receberá apresentações artísticas nacionais, como Maria Gadu e Frejá. Essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro a tocar e a gente dormir. O Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite.